Olá, eu sou o Rogério de Fraga. Olá, eu sou Cláudia Miller. E esse é o podcast do Assoalho Pélvico 360 Graus. Hoje nós trouxemos um tema de máximo interesse, porque ele aparentemente não aparece no dia a dia, ou pelo menos na compreensão do urologista, do uroginecologista. Nós vamos falar sobre as fáscias, né? As fáscias são estruturas que estão presentes no corpo todo, e elas podem ter uma representatividade muito maior do que a gente é capaz de compreender nos estudos básicos de urologia, de ginecologia. E a gente vai conversar, então, hoje, juntos aqui, né, com a Cláudia Miller, que é fisioterapeuta pélvica. Cláudia, como é que define a fisioterapia? Né? Porque a fisioterapia basicamente trabalha com fáscias, né, em toda a extensão do que isso representa. Mas como que a gente pode ter uma definição anatômica, funcional, do que é uma fáscia? Sim, na verdade, as fáscias são camadas de tecido conectivo e elas nos envelopam. Eu costumo dizer aos pacientes, para um melhor entendimento, que elas funcionam como se fosse um macacão no nosso corpo. Então, e elas estão presentes em todos os elementos, né? Nos tecidos adiposos, nas bainhas, nas aponeuroses, nos ligamentos, nos tendões. Elas recobrem os músculos, elas podem ser superficiais ou podem ser profundas, né? Temos também fáscias viscerais. Então, a fáscia, ela está em tudo e ela conecta tudo. Bom, então vamos tentar pensar aqui desde o princípio, né? Vamos lá na embriologia. Então, existe um tecido, que é o mesoderma, que vai dar origem a praticamente todos os músculos, acho que só alguns músculos oculares, né, que não virão do mesoderma. Então, todos os músculos e fáscias acabarão vindo dessa estrutura. Lá no futuro, então, a gente tem um aforisma que diz que a única maneira de você separar uma fáscia é com o bisturi, porque está tudo conectado. Então, eu acho que é bacana a gente tentar fazer, né, os nossos ouvintes visualizarem isso, porque se você partir realmente da embriologia, tudo vai se originar do mesmo mesoderma. Então, o indivíduo vai crescendo e até ele ter a forma adulta, estará realmente tudo conectado. Eu fui professor de anatomia, aí, na verdade, acho que eu sou professor de anatomia ainda, né? Não oficialmente assim, na universidade, mas mais de 10 anos. Né? Então, a gente define a face anatomicamente, acho que desse jeito que a Cláudia falou. Né? É um tecido, tem bastante tecido conjuntivo que vai fazer uma rede. Mas uma coisa que me chamava a atenção, assim, se não fosse uma fáscia que virasse que se conectasse com um tendão ou que fosse muito significativa, a gente normalmente achava que a fáscia atrapalhava a dissecção, né? A gente ficava tentando tirar a fáscia da frente para ver o músculo que estava embaixo para tentar entender a função. Eu quero perguntar para você, Cláudia, assim, na experiência e em tudo que você tem estudado aí, né, com relação à liberação miofascial, a fáscia participa da contração muscular? Ou assim, porque a percepção assim, grosseira que a gente, né, tem como médico, talvez, ou não sendo estudioso da área, é que o que contrai é o músculo e a fáscia é um envelope para que essa contração aconteça, né? Mas a fáscia participa e qual que é a repercussão dessa funcionalidade? Sim, a fáscia ela é ricamente inervada, ela é ricamente vascularizada, então nós encontramos mecanorreceptores importantes dentro dela. Né? Então nós encontramos Pacini, nós encontramos Ruffini, então ela nos devolve, é até muito interessante se nós formos um pouquinho mais longe e falarmos sobre mecanotransdução, que hoje é um termo muito utilizado na fáscia, ela nos devolve todos os estímulos que nós damos a ela. Então, hoje, ainda existem muitos estudos de como essa mecanotransdução e como essa devolução acontece. Então, hoje, a fáscia, ela se tensiona de uma forma, muitas vezes, idiopática, né? Mas se nós formos falar em idiopática, pode ser emocional, pode ser traumática, ela pode estar hipoativa, ela pode estar hiperativa, né? Então, se nós formos ver hoje, ainda os estudos estão bem robustos, mas não existe um mecanismo. Nós sabemos, sim, das repercussões das lesões faciais com o trauma, com o overuse, overtraining, ou com o desuso. Não, é bacana, eu estou perguntando isso porque
A primeira vez que eu comecei claro, eu como estudante de medicina aprendi o que eram fáscias, né? É aquele branco que envolve a picanha, né? Assim que a gente aprende na primeira aula da anatomia, porque a gente não tem ideia o que é uma aponeurose, né? O que é uma fáscia, né? Então, esse é o primeiro contato que a gente tem com o que é uma fáscia. Depois a gente começa a ver que ela separa grupos musculares, começa a estudar um pouco dessa relação, entende bastante, né, o envolvimento disso em esqueleto apendicular, né, na musculatura, que dá funcionalidade para o esqueleto apendicular, da mesma maneira a musculatura central. Mas você sabe que, assim, até vou fazer um relato pessoal, assim, né, a primeira vez que eu tive contato com um pouco mais de percepção assim, sobre o que é fáscia, eu fui fazer aula de técnica vocal e a professora, que também era fisioterapeuta, ela era professora de canto, técnica vocal e fisioterapeuta, ela falou assim, olha, Rogério, eu acho que você nem rouco é. Eu acho que essa rouquidão que você tem uma parte é tensão aqui na musculatura, né, cervical. Então, aula 1 da técnica vocal. Vamos, né, alongar e criar propriocepção da tua coluna. Então, foi muito interessante, assim, porque, claro, fora os exercícios de técnica vocal mesmo, ao longo de um tempo, eu cheguei a aumentar uma oitava para cima, uma oitava para baixo. E ela falava algumas coisas do tipo assim, ó, você não canta agudo porque você acha que o agudo é um negócio que tem que espremer o tórax. Assim. Então, isso é tensão. Quem faz essa tensão pode estar associado a esses mecanorreceptores da face. E o grave é um negócio pesadão, assim. Daí ela diz que a gente vai criando condicionamentos. A técnica que ela usava era do indivíduo chamado Alexander, que é um australiano que morreu em 1955. E ele era declamador de Shakespeare, o Alexander. E ele às vezes se atrapalhava nisso e ele achava que tinha asma, né? E aí ele tratou a asma dele com um relaxamento miofascial. E aí ele desenvolveu essa técnica, uma técnica muito utilizada por atores, enfim. Mas esse foi o primeiro momento em que eu tive um contato pessoal com alguma visão mais sistêmica. Eu acredito que isso, quando a gente olha para o nosso cenário, uma mulher que tem um prolapso, ela fica tentando aspirar o útero para dentro da vagina. Então ela deve assumir uma atitude física que é compatível com essa tentativa. E aí ela vai tensionando e talvez exacerbando a resposta desses receptores que você falou. Da mesma maneira, uma mulher que perde urina, ela não quer perder, ela fica tensionando. Da mesma maneira, a pessoa que pensa, se eu sair e não tiver banheiro, né, isso é como se fosse o agudo para mim lá na aula de música. Então, eu acredito que tudo isso acabe, de alguma maneira, repercutindo num comportamento patológico. E aí, existe isso, porque quando que a gente começa a enxergar com mais clareza, daí na nossa área, uma correlação entre esses aspectos? Bem, Rogério, quando nós recebemos uma paciente no nosso consultório, nós temos que avaliá-la de uma forma integrativa, ou seja, né, existe uma forma, eu brinco muito com os nossos alunos, nós devemos escanear o paciente, né? Nós não podemos amputá-lo e tratar somente o assoalho pélvico, porque nós temos que pensar que existe uma face abdominal tensa que pode estar pressionando esse assoalho pélvico. Nós podemos ter uma cicatriz. E o que é hoje uma cicatriz? Uma cicatriz nada mais é do que um ponto fixo que tem que ser trabalhado. Nós também podemos pensar na face toracolombar. Então, que todas as inserções estão ali sacrais. E essas inserções são importantes serem trabalhadas. Então, muitas vezes, nós, durante as primeiras sessões, trabalhamos somente a face abdominal e face toracolombar e outras faces extracavitárias, para assim começarmos a soltar da periferia para a centralização da dor. Então, isso depende do quê? De um bom diagnóstico cinesiológico funcional. Ah, bacana. Eu me lembro de um relatório que você me enviou, uma paciente que me procurou, porque como que a paciente chega para o urologista, né? Ela, eu tenho muitas infecções urinárias. E ela vinha sendo atendida já há vários anos, né? Como que se manifesta? Eu não posso ter relação que eu tenho já dor para urinar no dia seguinte. E a gente vai lá, avalia e, de repente, sim, não tem um exame de urina, uma cultura positiva. A gente examina o assoalho pélvico, né? A gente aprendeu com os fisioterapeutas, cheio de pontos de tensão, de trigger e tender points.
E aí mandei para você e você me mandou um relatório mostrando desnivelamento do joelho, o quadril basculado, uma certa escoliose. Então, como causa ou consequência, isso acaba entrando na fisiopatologia, né, da queixa dela. Sim, eu lembro perfeitamente dessa paciente porque eu fotografei e coloquei setas, inclusive, para você ver, né, onde existia um quadrado lombar direito assim, excessivamente encurtado, o nivelamento das pregas glúteas, das pregas poplíteas, né, ela tinha uma alteração de calcâneo. Então, foi uma paciente que eu lembro que eu encaminhei, inclusive, para uma colega para que fizesse um trabalho postural. Então, se nós formos pensar dentro da integralidade, né? Então, por exemplo, a cabeça está sendo sustentada pela C7, o assoalho pélvico sustenta a caixa torácica, nós temos embaixo os membros inferiores, e quem está exatamente no meio, na interface dessas disfunções posturais, tanto superiores quanto inferiores? O assoalho pélvico. E aí acaba tendo, de alguma maneira, o corpo quer funcionalidade, né? O corpo o corpo funciona como uma rede de cabos, uma rede de tensão. Então, nós temos que pensar, por exemplo, é o princípio da ponte estaiada, quando a gente vê aqueles cabos. Nada pode estar excessivamente curto ou excessivamente alongado. Então, qualquer coisa que tire essa tensão do nosso corpo, esta tensão fisiológica, ela é disfuncional. E, com certeza, algum sistema será disfuncional. Não, muito bacana. Para a gente ir para uma reta final aqui dessa conversa, eu gostaria realmente de estabelecer assim, uma reflexão maior sobre o conceito do que seja a fáscia, né? Então, quando a gente pensa em fáscia de músculo esquelético, do membro superior e inferior, a gente está acostumado a ver realmente, né, uma grande capa, né, com tecido conjuntivo. Quando a gente vai para o assoalho pélvico, a fáscia tem uma concentração de fibra nervosa, de fibra muscular, que é muito distinta. Então, ela realmente consegue ser muito mais sensível a estiramentos, né? Então, é por isso que um prolapso cria um desconforto, é por isso, né, que um processo doloroso ali com a distensão de uma víscera pode gerar também alguma queixa. Nesse contexto, eu convido aí quem está nos ouvindo a imaginar a fáscia como se fosse assim uma laranja, né? Então, vamos derreter toda a parte laranja da laranja. A gente vai ficar só com aquele tecido branco. Mas pensa naquele tecido branco que vai lá dentro do gomo, né? Então, nessa metáfora, Cláudia, assim, o que seria o equivalente do gomo da laranja? O que é o fluido, o que tem entre as lâminas das fáscias? As camadas das fáscias, antes de nós falarmos destas camadas, já assim, só para os nossos ouvintes terem uma analogia. Então, hoje, se nós falamos que a fáscia engloba tudo, a fáscia é tudo, ela interliga todos os sistemas, ela é como se fosse um macacão no nosso corpo. Então, se nós fôssemos falar em tensão, em contração, em excesso de uso, enfim, qualquer disfunção desta fáscia, gerando, né, uma resposta do músculo, um excesso de sinal, seria mais ou menos como se nós usássemos um macacão 38 e nosso manequim fosse 42. Então, isso é uma analogia fácil do paciente entender. Eu gostaria de contar um caso bem interessante, assim, muito rapidamente. Eu tenho uma veia na ortopedia de 20 anos e eu tinha um paciente que corria todos os dias na quadra de tênis da casa dele, no sentido horário, há 15 anos. Era um paciente extremamente flexível, era um paciente que tinha uma musculatura, um tônus, um trofismo, enfim, ele tinha passado por todos os especialistas do Brasil, na ortopedia, na neurologia, tinha feito todos os exames de imagem e ninguém sabia por que esta dor no joelho acontecia. Histórico de 3 infiltrações e, no entanto, assim, foi um case para vários profissionais que ele passou. E quando chega um paciente com uma história dessa, assim, com 30 centímetros de exame no nosso consultório, a gente tem uma dificuldade até de conseguir entender porque o paciente quer resposta. E, na verdade, naquele momento, e nós estamos falando isso
há seguramente 15, 20 anos atrás, eu não tinha essa visão de fáscia de hoje. E nós precisávamos dar uma resposta para aquele paciente e eu pedi para ele mudar e correr no sentido anti-horário. E a dor dele acabou. Então, na verdade, esse paciente nada mais tinha do que 15 anos de tensão medial na banda medial desses membros, né? E em função dessa corrida, mesmo estando alongado, mesmo tendo flexibilidade, mesmo tendo tônus, mesmo tendo trofismo, e a partir do momento que ele mudou esse centro de tensão, a dor dele acabou. Provavelmente, daqui a 15 anos, ele vai ter dor de novo na banda lateral, mas aí já é outra história. E aí acho que a gente tem uma boa ilustração de como realmente fazer um atendimento com olhar multi, né, realmente é benéfico para o paciente. Para a gente concluir, então, para o urologista, para o ginecologista, enfim, para o médico, o que é importante nessa conversa de que as fáscias unem tudo? Às vezes a gente tem aqueles casos em que a medicação não funciona, né, a cirurgia não funciona e funciona uma ação realmente mais ampla. Então, a gente tem que prestar atenção como profissional nesses casos que são refratários, se a integridade das fáscias pode ser, de alguma maneira, valorizada. Então, esse é o recado para os colegas médicos. E o recado para os colegas fisioterapeutas? O recado para os colegas fisioterapeutas é: faça a sua parte. Obrigado, Cláudia. Esse foi o podcast do Assoalho 360 Graus.